Olá, 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 olá. Tchum, radiozinha. Tirando. Alô, como estamos? Tô fazendo um cafezinho. Tá frio! Tem que botar nas pantufas, peraí. Rapidinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim, estou quentinho. Tá frio aqui nessa Ilha da Magia. Puta que telospa. Tá frio. Tomamos Loz hoje, normal. Às vezes o cara toma, não tem como fugir disso. A vida é assim. Vou só pegar aqui, ó. Eu vim aqui. Quero mostrar para vocês já de cara o saldo de hoje. E não foi bom. Infelizmente. Está ele. Um pouquinho. Aqui. Olha aí. Olha aí. Aí está. Infelizmente, cara, é a vida. A gente vai ter dias de glória e dias de luta. Hoje, infelizmente, foi um dia de luta que... Peraí que meu café tá ficando pronto. Calma aí. Segura a groselha. Não tá fazendo nada. Tem frio, estou vendo aqui. Nada de nada. Cortei. Então tá, vamos embora. Dá uma olhada no que aconteceu. Tivemos um loss. Isso aqui, cara, assim, é preocupante? Sim, é preocupante porque eu entendo que quando o meu setup começa a fazer esse tipo de movimento, assim, esse drawdown animal, isso aqui é um drawdown animal, isso aqui é um drawdown padrão, isso aqui é um drawdown padrão, isso aqui é um drawdown animal. Quando isso aqui começa a acontecer, do alto dos meus 4 anos, 2026, 4 anos operando day trade praticamente todos os dias, pelo menos aí 95% dos dias do ano eu opero mesmo, eu não arrego. Quando eu começo a ver esse tipo de movimento aqui, que o meu setup para de funcionar e começa a ter uns drawdown animal e começa a ter uns gain bem pequenininho, cara, isso aqui é indício de pontos de reversão. Troca de polaridade, momentos em que o mercado vai começar a atacar para o lado contrário. Então, não quer dizer que ele fez, não quer dizer que ele já é um comprador assíduo, não. Ele está tentando ataques, assim como o dólar. Eu vou mostrar o dólar para vocês. E essa tela que você está vendo aqui, no tocante da questão desta, ela é 10 mil ticks do mini índice. E aí, você pode se perguntar, mas por que diabos, Ney, você opera em ticks? Bom, primeiro, eu opero em ticks, porque ticks refletem volume financeiro, mas primeiro vamos para cá. Se você já tem uma experiência, primeiro a razão de operarmos em ticks que eu estava falando, esqueci do meu script. Ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro, entendeu? Então, a gente busca por entradas em ticks e a gente observa 60 minutos, a gente observa o diário para ter a direção primária. Isso que está aparecendo, eu coloquei esse vídeo de volta no ar. Se você quer aprender, já tem uma base sobre day trade, já operou, já sabe como funciona a plataforma B3, esse videozinho que está aí em tela, ele vai te ensinar o meu setup, aprenda o fundamental do meu setup 0800. Agora, se você não faz ideia do que é a renda variável, você pode ir para minha playlist Como Se Tornar um Trader. Ali eu tenho vários videozinhos que vão falar sobre constituição de trading, o meu setup,
mindset, principalmente o mindset. O mindset conta demais para você conseguir operar e segurar. E hoje eu vou mostrar para vocês como isso é muito verdade. Tá? Eu quero mexer aqui, eu quero diminuir um pouquinho. Tá muito grande esse negócio aqui, eu não curti. Esse aqui são setups ó, de Joseph James, que eu gosto bastante. Dá uma ajustada nele aqui. Vou deixar um pouquinho menor para a gente conseguir conversar. Pode ser aqui. Talvez aqui, ó. Pode ser aqui. Gostei dessa área aqui, porque daí a gente consegue conversar. E aí fica mostrando ali o que eu tô querendo falar sobre. Isso aí. Excelente. Assim tá excelente. Bom, simbora. Tem o suco de mini índice, ó. Bancos, Petro, Vale e juros futuros. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui. Quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui. É um dia torto, tá? Não é um dia interessante para a gente operar. Vou botar 25 mil ticks aqui. Mas primeiro vamos dar uma olhada nos 60 minutos para a gente ver por que eu fiz essas operações, por que eu resolvi atacar nessas regiões. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Deixa eu sair dessa tela aqui, só para mostrar para vocês o suco de mini índice. Então, o que o suco de mini índice está nos dizendo? Bom, juros para baixo, mini índice, bancos, Petro, Vale, para cima, né? A Petro está empurrando esse negócio mais para baixo. Mas vocês estão prestando atenção nos candles diários? Estão prestando atenção nesse ponto aqui, ó, importantíssimo dos candles? Formação desses candles. Estão vendo que quando abriu o mercado, não sei se vocês acompanharam, né? Mas o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, tudo pro alto e agora tá tudo virando para baixo. Então a gente tem que tomar como prioridade os candles diários, quando esses caras começam a mudar. Óbvio que esse tipo de dia que eu estou vendo aqui, esse tipo de segunda-feira, ele é um tipo de segunda-feira, cara, que não vale muito a pena operar. Pô, desenhei no lugar errado, cara. Que louco burro, cara. Difícil o negócio. Tá, mas vamos lá, ó. Juros futuros caindo. Vale, Petro e bancos para cima, né? Vale, a Petro tá empurrando o negócio meio para baixo. Mas deem uma olhada nesses candles aqui, meus amigos. Deem uma olhada na formação desses candles. Esses candles aqui vão contar a história do dia. A gente precisa ficar de olho nesses caras, porque esses caras aqui é que vão nos dizer, ó, dá para encarar a compra. Não, não dá. Isso aqui tá chamando o comprador para vender, que foi o que aconteceu hoje. Mas tudo indica que era índice para cima, dólar para baixo, né? E não está acontecendo isso. Juros futuros a 1,35% negativo. Todo o suco de mini índice praticamente para cima. A Petro a gente se considera por causa da guerra lá de Irã e Estados Unidos, né? A XP, olha onde a XP tá. A XP tá... onde ela tá? 172.522. Ela tá bem comprada. Ela tá muito bem comprada atualmente. Antes ela estava mal comprada, por isso que eu vendi. Sentido de mercado, olha onde está a média de 200. Vamos dar uma olhada no diário para ver qual é o sentido desse cara no diário. Vamos esquecer agora isso aqui. Olha lá, ó, média de 200, ó. Média de 21, cruzou, tá dizendo que vai vir para uma invernada. Se você quiser fazer uma projeção interessante desse movimento aqui, ó, duas pernas, na verdade movimento medido, né? Veio até aqui, tá fazendo pullback nessa região. Ele pode ter um alvo muito mais baixo, lá em 147 mil pontos. Tô falando do diário até o final do ano, se esse cara continuar nessa toada. Tá vendo os gaps abertos? Nós temos gap aberto aqui, nós temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui. A probabilidade desse cara ter encerrado o movimento aí de baixa é enorme. Ele faz um grande emissão, vem aqui embaixo, gera liquidez, busca liquidez de todo mundo aqui. E agora ele pode fazer um ataque para ir lá romper aquele topo nos 200 mil pontos. Por que eu falo isso? Cara, deixa eu voltar para a tela aqui porque eu acho importante falar sobre isso. Eu falo isso porque os
caras de JP Morgan falaram lá no início do ano, vou arrumar o microfone aqui, que o dólar estaria entre 4,75 e 4,55, a média do ano de 2026. E o mini índice, o Ibov, ia chegar a 200 a 220 mil pontos em média no ano. Então, assim, por isso que eu estou vislumbrando essa mudança de polaridade próximo dessa região. Óbvio que a gente tem que levar em conta que a aleatoriedade conta toda a história desses movimentos, né? Então, não é só a probabilidade, não é só a estatística, é a aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. E várias vezes ele não vai fazer. Eu vou provar para vocês isso hoje. Outro ponto interessantíssimo nos 60 minutos, ó. Ele quebra a estrutura. Na sexta-feira ele quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, violinou e foi lá em cima. Então, observando os conceitos de choque BOS, que você vai aprender naquele videozinho que eu falei para você, o próximo ponto que ele vai quebrar a estrutura para dar prosseguimento a essa alta seria rompendo o topo do dia de hoje. Ele fez? Não, ele não fez. Por que ele não fez? Porque tem regiões de liquidez, ele está buscando regiões de liquidez. A mudança da característica do preço para ele passar a ser vendedor vai ter que vir aqui embaixo nos 60 minutos, né? Mas muita atenção para esses pontos de geração de liquidez, onde tem grandes candles de alta aqui, ó, neste exemplo. Ele está vindo buscar esses caras aqui. Ele quer buscar essa liquidez porque muita gente comprou lá embaixo e está comprado e está vendo derreter esse mercado aqui em direção a ela. Então ele vai chegar aqui e vai começar a fazer um movimento de alta de novo para buscar o quê? A liquidez do outro ponto, lá da venda lá, tá vendo? Então a probabilidade dele chegar aqui, era isso que eu estava observando, era enorme. Só que não teve volume financeiro, porque não tem notícia de alto impacto hoje, blá blá blá. Então não teve um movimento interessante e rápido para a gente usar o volume financeiro a nosso favor. Tá estranho. Olha o tamanho dessa ordem aqui de compra aqui. Então, sentido de mercado, cara, infelizmente segue vendedor. Infelizmente a gente tem que priorizar vendas mais do que compras. Mas ele está querendo virar essa polaridade. Vamos para os estudos para dar uma olhadinha no que a gente tentou fazer hoje. Ó. Uma olhada. Eu não considero que eu fiz operações absurdas hoje, né? O meu percentual de acerto, ele é alto mesmo. Ele é alto, sabe por quê? Porque várias vezes, quando esse mercado resolve entregar um movimento, eu coloco no break-even muito rápido. E várias vezes ele me tira no break-even, infelizmente, antes de entregar a volatilidade. Eu tenho pecado nesses pontos, né? Cara, eu vou ter que botar 10 mil ticks aqui, porque tá tão sem volatilidade que a gente não vai conseguir ver esses movimentos. Vou botar ele mais pra cá. Aqui. O mercado abriu, veio fazendo aquele movimento de alta. Eu tava na academia, foda-se, não tava nem aí pra esse mercado. Até porque ali os 20 minutos, 15, 20 minutos de abertura ali, eu procuro evitar, a não sei que ele esteja fazendo um movimento muito direcional. Como eu cheguei 9h20, 9h30 aqui, eu tava recém assentando e vendo meus estudos, então não tive como fazer nenhum tipo de movimento. E se a gente observar o layout de Stormer, ele quase que entrou aqui num Eden dos trades, ó. O problema é que ele foi fazendo longos pullbacks, tá vendo? Isso aqui estraga essa foto aqui do Eden dos trades. Então vamos lá, pra cá. A partir do momento que ele começou a não renovar mais os topos e mudou a característica do preço, e eu já disse isso, né? A gente vai aprender isso lá com o meu setup. Então, observando aqui esses pontos, onde é que ele foi quebrando a estrutura com bastante... Todo mundo enxerga, né? Onde é que ele quebrou a estrutura onde todo mundo enxerga? Ele quebrou aqui, né? Então ele quebra a estrutura aqui, ou seja, aqui é o Break of Structure, BOS, e ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. O que ele faz na sequência? Ele violina, né? Ele muda a característica do preço e rompe o topo. Olha que interessante. Esse é um ponto que começa a me chamar a atenção. Eu começo a ver que ele começa a dar longas violinadinhas. Quebrou a estrutura nesse ponto aqui. Onde é que ele quebrou a estrutura de novo? Aqui. Onde é que ele mudou a característica do preço? Aqui. Onde é que eu tomei minha posição? Aqui. Por quê? Porque ele muda a característica do preço e quebra a estrutura. E quando ele faz esse tipo de movimento, eu tomo a posição
sem nenhum tipo de medo. Até porque ele não conseguiu mais renovar o topo. Fez um grande ataque comprador. Olha que interessante. Um grande ataque comprador e perdeu. E qual foi o meu grande pecado aqui? Não esperar chegar mais próximo da volatilidade. A volatilidade estava em 380 pontos nesse ponto aqui. Mas notem, ele não chegou nela, né? Ele chegou muito próximo dela e virou o jogo. Esse tipo de movimento, via de regra, nas minhas operações, dá muito certo. O 1 para 1 é quase certo quando eu entro numa operação. Só que às vezes eu faço saídas antecipadas e coloco tudo a perder, né? Nesse caso aqui eu fiz uma saída antecipada. Mas eu não vejo que eu coloquei tudo a perder. Eu poderia ter esperado mais. Eu poderia ter fechado um pouquinho mais próximo da volatilidade, já que o meu stop estava aqui, né? Sem volume financeiro fica perigoso fazer esse tipo de operação na abertura do mercado, né? Mas eu já estava lendo que esse cara estava atraindo compra para vender. Ele não fez isso, né? O que ele fez na sequência? Ele não atinge a volatilidade, ele não chega no preço que eu queria para poder fazer a saída de 1 para 1 e aí sim colocar no break-even. Ele não faz isso. O que ele faz na sequência? Ele vem quebrando essa estrutura, tá vendo? Então aqui seria um ponto que eu poderia ter fechado próximo da volatilidade. Quando ele quebra essa estrutura, onde é que ele muda a característica desse preço? Aqui. Onde é que ele quebra a estrutura para fazer um movimento inverso? Aqui. Tá vendo? Por que eu fechei a minha operação? Por que eu botei no break-even e fiquei observando esse ponto aqui? Porque ele poderia ter voltado ali facilmente. O que ele faz na sequência? Tá vendo onde eu vendi? Olha que cara idiota, né, cara? Eu vendi um fundo, né? Mas ele fazendo um movimento grande de alta, né? Tudo bem. Aqui tem justificativo. Fiz uma nova entrada aqui na venda. Né? Porque como eu alfacei aqui, eu falei, não, agora eu vou na venda forte aqui, porque eu vou pelo menos esperar ele cruzar essa volatilidade, porque a volatilidade estava mais baixa, eu acho. Né? Estava por aqui. Foi o exato ponto onde ele virou a mão dele. Aí onde é que eu fechei? Exatamente onde ele quebrou a estrutura. Um pouquinho depois, eu ainda esperei um pouquinho mais, mas aí eu fechei aqui. Então eu não tomei um stop de volatilidade. Entendeu? Falar nisso. Acho que aqui eu errei, cara. Esqueci de um ponto aqui. Peraí. Cadê minha entrada? Tá aqui. Tá. Então eu tinha. Aqui onde eu vendi, né? 173,100. Um 173,100 com 440 vai dar 173,540. Confere? Opa. Certo? Tô errado. Sinhazinho mal. Já tava ali. Viajei. Já tava ali. Já tava ali. Aí o meu stop tava aqui, eu fechei esse stop muito próximo da volatilidade, né? Mas fechei um pouquinho abaixo, né? Acho que deu um pouquinho menos aqui. Eu salvei 100 pontos. E eu virei minha mão. E eu comprei. E aí aqui foi a alfaçada que eu dei, né? Mas notem que esse preço não tá se movendo de uma maneira elegante. E aqui estava muito mais arriscado de eu tomar uma violinada. Só que eu não pensei duas vezes. Por quê? Ele mudou a característica do preço. Ele quebrou a estrutura. Vamos embora. Ele fez esse pullbackzinho aqui. Quebrou essa estrutura. Tomei a posição aqui. O stop estava a mesma coisa, 440, o take estava lá. Né? Aí o que eu estava observando? O rompimento desse topo. E aí aqui fica muito perigoso, porque tu está entrando um stop da volatilidade e o take da volatilidade que vai romper um topo. O ideal mesmo, né? Isso aqui foi cabacice mesmo. O ideal mesmo era que o take estivesse abaixo do topo. Ou que seja um pouquinho, ou na mesma linha do topo. Um
pouquinho acima só. Aí tá tudo bem. E daí tu vai fazer esse movimento aqui, e quando ele retestar um topo, tá tudo certo. Tu vai sair no 1 para 1, colocar no break-even aqui nesse ponto aqui, e vai deixar esse mercado andar para ver se ele quer realmente te entregar um grande movimento, né? Mas aqui eu apostei tudo, tava tomando-lhe uma ré, né? Então, apostei tudo, deu aquele reto. E acabei saindo com os contratos todos aqui, ó. Ai, que idiotice. Tinha que ter esperado o take. O take tava aqui. Tem que ter mais paciência pra isso, né? Tem que esperar um pouco mais aqui. É aquela história, cara. Tu toma um stop, tu toma 2, tu toma 3 stop, tu fica com o teu emocional abalado. Tu perde a confiança no setup, né? E é isso que esse mercado tá fazendo comigo, esse ativo tá fazendo comigo o mês de junho inteiro. No final de maio já começou. Final de maio ali eu tava na função do Ironman lá, eu fiz umas operações no celular, nossa, foi muito ruim, era uns drawdown absurdo. Esse cara tá mudando de polaridade ou tentando um ataque de mudança de polaridade. Então o meu setup para de funcionar da maneira correta. Mas assim, se tu vê aqui até onde ele foi, por exemplo, sei lá, ele rompe aqui, tu vai fazendo 2 candles trailing aqui, ó, ele vai te fechar aqui. Vai te fechar aqui. Tua entrada foi aqui. Olha só, 700 pontos. Faz a saída na volatilidade. Isso. Faz a saída na volatilidade aqui, ó. Daqui até ali, ó. Faz a saída na volatilidade. Depois ele te entrega 700 pontos. 2 candles aqui, ó, de trailing aqui, ó. Vai fazendo 2 candles, 2 candles. 2 candles. Perdeu o fundo. Beleza, vai ser estopado aqui. Sobe mais. 2 candles. Ali, ó. Fecha ali, ó. O problema é que entra na tua mente, por isso que eu falo, por isso que o meu vídeo aqui, ó, quando eu mostro aqui o videozinho, vou botar o jabá aqui de novo, ó. Mas quando eu mostro o meu videozinho, cara, por que a gente opera em ticks, qual os fundamentos, o mindset é muito importante, você tem que criar a sua constituição de trading, você tem que seguir a sua constituição de trading, tem que confiar no seu setup, confiar nos seus estudos. Por isso que eu opero sozinho, por isso que eu não vejo sala de ninguém, por isso que eu não aceito a opinião de ninguém. A gente tem que estudar, fazer os nossos estudos bem definidos, a gente tem que efetivamente acreditar naquilo ali. Senão não adianta nada, senão não tem propósito de fazer esse tipo de coisa. Não tem propósito operar esse troço aqui. Não tem. Melhor abandonar o negócio. Então aqui seria o dia o ponto de lucro, né? Tem a liquidez lá em cima? Tem a liquidez. Esqueci de falar da liquidez, né? Vamos voltar para os 60 minutos aqui rapidinho. As zonas de liquidez, né? Onde eu estou buscando. Ó, eu imaginava que iria buscar essa zona de liquidez aqui, ó, lá no alto, lá. Ó. Esse candle aqui gigantesco. Olha lá. Procura por candles gigantescos. Você já sabe que tem uma liquidez ali. Ele vai buscar ali. Depois ele tem essas outras aqui, ó. Depois ele tem essas outras aqui, ó. Regiões de liquidez que ele vai buscar para ter certeza que esse preço vai passar ali. Tem muita gente comprada ali. Ele vai lá limpar. Ele vai lá tirar essa galera dali. Ele não quer essa galera ali. Ele não quer essa galera com ele. Entendeu? Lá para os estudos. Seguindo a nossa funçãozinha aqui. Bom. Na sequência, meus amigos, tentei fazer uma venda. E essa venda foi muito boa. E eu segurei os calção dela. Bem, bastante. Ué? Sumiu? Ó. Sumiu. Aparentemente sumiu. Vou fazer uma coisa mais fácil aqui para isso. Não sei por que sumiu, mas tudo bem. Vamos botar ela aqui, ó. A gente já vai ter 1 para 1, ó. Dá até para usar aqui, ó. Ferramenta do Profit para usar o 1 para 1. Pega ela aqui. Bota aqui, ó. Take. Arrasta pra lá, ó. Embaixo. Olha lá. Entrega, né? É bucha, né, cara? É bucha. O cara tem que confiar. Mas esse aqui levou muito tempo. Isso aqui, cara, levou muito tempo pra ele fazer. Mas muito tempo. Não foi uma coisa fácil e simples, não. Ele teve que esperar um monte.
Aí olha só onde eu realizei as parciais aqui, ó, na venda. Tá vendo? Nem chegou na volatilidade. Isso aqui que me preocupa, não esperar chegar na volatilidade. Obviamente que aqui eu estava tomando por prioridade a VWAP. Próximo da VWAP eu ia fechar. Porque esse cara poderia facilmente, acontece muitas vezes, ele poderia facilmente vir aqui, fazer isso aqui, tocar ele reto muito rápido e retestar o topo. Facilmente. Por isso que eu fui segurando aquela operação daquela maneira. Na sequência, eu tentei fazer uma nova venda ali, ó. Bem baixo, bem verdade. Bem baixo. Uma volatilidade de 480 pontos. Mesma coisa, cara. A mesma entrada que eu fiz aqui, inclusive eu nem desenhei ela, né? Mas era isso aqui, ó. Quebrou a estrutura nesse ponto aqui, tá vendo? O último pivô validado foi esse cara aqui. Quando ele vem e perde esse pivô validado, meu amigo, eu vou tomar a posição aqui sem medo nenhum. Sem medo nenhum. E aí o que eu fiz aqui? Não segurei o stop. Era um stop longo, na real, né? Acho que ia me stopar aqui. Ia me stopar. Tava 520, né? Vamos ver. Não, pior que não ia. Já tá aqui meu stop. Cara, tem que colocar a ordem oco, entendeu? Quando fizer um movimento, tu tem que pegar assim, ó, o ponto onde ele fez a inflexão, jogar a tua ordem ali. Deixar ele lá em cima, né? Depois capotar. Aí tu vai tomar a posição. Depois eu fiz a entrada certa. Quebra da estrutura. Aí ele segue quebrando a estrutura. Quebra de novo. Quebra de novo. Tá vendo? O último pivô validado passa a ser aqui. E aí ele tá indo entregar aquele take. Mas tá vendo quanto tempo eu tô nessa operação se eu estivesse ainda nela? Pra ver isso aqui acontecer. Pra efetivamente ver o movimento se desenrolar. Muito tempo, né, cara? Não chegou ainda. Porque não tem volume financeiro. Ó, entramos aqui. 1 hora e 18 minutos para entregar 360 pontos. Não, né? A gente não quer isso, a gente quer volume financeiro. Aquela história, não é sobre estar certo. Eu não considero que eu fiz muitas operações hoje, né? Mas o mercado ele tá um pouco fora do prumo, desbalanceado, como eu costumo dizer. Joseph James cita bastante isso. O mercado desbalanceado, ele tá com juros caindo absurdamente. O suco de mini índice está querendo atacar na compra, mas ele não compra, né? Ele está vendendo, né? Compensando quase todo o movimento de alta que ele fez. Sei não, cara. Não sei se ele tem... Não sei se ele tem força para isso. E ali aquele pontinho que eu mostrei para vocês ali do loss de hoje, esse loss de hoje ele me entregou 5%. Então, menos 5%. Mas eu cheguei a ter um drawdown de menos 18%. Isso aqui que é preocupante, entendeu? Porque a minha média de ganho do dia, média diária de ganhos, ela varia entre 4% e 12%. Então, tem um drawdown de 18%, não é legal. 5% tá ok, não dá nada. Isso aqui tá show. Esse drawdown aqui tá show. Esse aqui não. Isso aqui indica mudança de coisa que eu curto. Não é uma coisa que eu curto. E quando o meu setup começa a fazer isso, provavelmente ele está tentando um ataque. Aí isso foi o índice, foi difícil, não foi fácil, nunca é fácil e nunca vai ser fácil. Vamos dar uma olhadinha no
60 minutos? Vamos olhar agora. Dólar FUT. Dólar FUT, ó, tá voltando para dentro do canal. Então, essa história de vou ser comprador, vou fechar gap, vou fazer não sei o que lá e blá blá blá, tá vendo isso aqui, ó? Ele deu todo indício, né? Fiz fundo, entrei numa lateralização, rompi o topo com tudo e agora eu vou chegar no 6,60 e quebrar esse país e volta pro canal. Tá chegando próximo da região muito boa para dar prosseguimento, para retestar esse fundo, para fazer um movimento medido a longo prazo. Vai fazer? Não sabemos. Esse aqui é o movimento medido que eu tinha. Dá pra... No diário eu tô falando, né? Dá pra gente esticar ele até aqui. E agora puxar ele pra cá, ó. Esse movimento medido muda de lugar, ó. Ele ali foi... Dá para fazer um movimento um pouco maior, mas... Sei não. Vamos pro diário para ver ele. Vendedor, né? Totalmente vendedor, né? Testou a média de 200 e acusou o golpe. Olha os pontos de geração de liquidez que a gente estava conversando no índice. No dólar é a mesma coisa. Geração de liquidez. Esse aqui eu considero, mas esse aqui eu considero. Geração de liquidez. Onde tem mais geração de liquidez. É isso. Nunca vai ser fácil. Não pense você que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Só que agora ele tá voltando pro canal, ó. E ele pode capotar. Esse canal é de 2025, meu amigo. 2025. Puta de uma pedrada aqui, ó. 2025. Tem até um maior ainda aqui que eu tinha mapeado, ó. Ele para aqui. Aí esse aqui ele completou. Tá. Venda. Abrindo o bico. Com regiões de liquidez bem importantes, né? Bem importantes, ó. Deixa eu tirar aqui. Regiões de liquidez bem importantes, ó. Quebrou essa estrutura, muda a característica do preço lá em cima, tá tentando mudar a característica do preço. Se ele perder esse fundo aqui, que eu ajustei agora, volta para venda. Mas a gente não pode esquecer desse fundo bem definido e desse movimento medido. Repite. Quebrou a estrutura naquele ponto ali. Isso aí. Para mim é venda, segue na venda. Vamos para os nossos estudos para ver as entradas dele. Vamos buscar aqui 5.000 ticks para ficar melhor para enxergar. Cara, o dólar não fez nada hoje. Dá até para botar nos dois. Viu? Falta volume financeiro para ambos ativos. Ó. Falta volume financeiro para fazer alguma coisa. Nossa, mãe de Deus. Não, mas aí, pelo amor de Deus, né? O que ele fez lá no final do dia? Ele quebrou a estrutura ali dos 60 minutos e quebrou também dos ticks. Ó. Ele quebra essa estrutura. Opa, isso não tá vendo. Deixa eu tirar esse cara daqui. Aqui ele quebra a estrutura, tanto dos 60 minutos como dos ticks, dos 2.000 ticks, né? O último probabilidade vai lá para cima, ele vem aqui para baixo, quebra essa estrutura nesse ponto aqui, o último pivô validado vai lá para cima, mudança da característica do preço, pivô verdadeiro, aí ele vem mais baixo aqui, ó, quebra a estrutura, esse cara aqui sai daqui e vem para cá. O que ele faz na sequência? Quebra de novo, mais um ponto, ó. E agora, a mudança da característica do preço vai ficando cada vez mais próxima.
indicando uma provável reversão. Nesse ponto aqui ele quebra a estrutura. Coloca ele reto. Tenta voltar no teu preço, tá vendo? Ele faz um movimento. Olha que interessante. Tu entra aqui. Ele faz um movimento, volta no teu preço e quase te stop. Vai depois romper aquele topo. Cara, isso aqui, o mercado é cíclico. Ele sempre faz esse tipo de movimento, cara. É uma coisa incrível como ele gosta de se portar dessa maneira. Isso aqui é o market maker fazendo preço, cara. Meu Deus. Sumiu tudo aqui. Ai, ai. Profit. Você é demais. E aí ele segue empurrando o mercado. Quebra a estrutura. Na sequência ele quebra a estrutura aqui. Movimentos muito lentos. Muda a característica do preço. Diz que virou vendedor. O último pivô validado fica lá em cima. Isso aqui é uma violinada clássica. A gente conhece muito bem. Ó. Tá vendo? Um rangezinho. Ele vai lá embaixo. Muda a característica do preço naquele ponto lá. E o que ele faz na sequência? Toma, violina todo mundo. Já que ele quebra a estrutura agora, mais alto ainda. Aqui, ó. Onde está o último pivô validado? Aqui, ó. Segue o movimento dele. Nem testou a média 21, então a gente pode desconsiderar esse movimento aqui, ó. Só vai passar a ser vendedor agora quando ele perder esse ponto aqui muito interessante, onde tem um order block. Então ele vai ter que vir aqui, fazer um pullback e aí perder. Aí pode vender mais aqui, ó. Tentar um ataque lá no fundo. Entendendo que isso aqui é o range do dia. Ele tá andando nesse rangezinho aqui. Tu vai vender aqui, ó, quase na metade do caminho. Vai tentar pegar esse movimento de queda. Para apostar que ele vai vir aqui, retestar esse fundo e chegar lá naquele fundo bem definido, mais embaixo ainda. Eu não colocaria meu dinheiro nisso aqui, assim como eu não coloco no índice também. Para mim deu, tomei um loss, tá bom. Loss de 5%? Tá sussa. Outro dia eu tento um novo ataque. Ó. Olha aqui o que ele tá se desenhando. Não, tá legal. Tá muito legal. E é isso. Esse aí foi o Drops de hoje. Agora tá indo atacar lá, ó. 1h e 20 e poucos minutos, ó. Vai pegar o take de 480 pontos. Pegou? 1 para 1. 1h e lá vai pedrada. Dá uma olhada. 1h e lá vai pedrada. Entrei aqui. Vou botar ele aqui, ó. Uma hora e 33 minutos para entregar 480 pontos. 1h e 33 minutos. Tu acha que isso aqui tem volume financeiro? Tá fazendo um movimento extremamente direcional? Eu acho que não. Isso aqui é uma clássica violinadinha, movimentos erráticos. O que dá para fazer aqui agora, antes de eu ir embora, talvez medir essa perna aqui, esperar um pullback. Mas já foi, né? Cara, não dá para fazer nada não, cara. Esse cara vai buscar a liquidez lá embaixo, lá, ó. Aqui, ó. Ele vai tentar buscar essa liquidez aqui. Depois que ele buscar essa liquidez aqui, é bem provável que ele busque essa aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? A busca de liquidez dele. Ele vai vir até aqui na venda e na sequência, se ele tiver culhão, que eu acho que ele não vai ter culhão, vai ser buscar essa liquidez aqui dos vendidos de hoje. E também pode não fazer nada, porque são 1h18, ele pode morrer aí mesmo, e agora que ele fez esse take aqui, é difícil dele conseguir se desenvolver. Mas pode acontecer, a aleatoriedade é o nome do jogo. Muito obrigado. Eu volto. Chateado. Não gostei da forma como ele se desenvolveu hoje. Sei onde eu errei, mas mesmo não errando, era um lucro mínimo com bastante risco, comprando topo.
depois apostando na venda com juros lá embaixo e suco de mini índice lá em cima. Mercado desbalanceado. Vou nessa. Volto amanhã ou outro dia, sei lá.